Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um vídeo um pouquinho diferente. Eu precisava fazer umas carteirinhas para o meu ateliê, precisava fazer umas 10 carteirinhas, então eu pensei, por que não convidar o pessoal para me acompanhar nesse processo? Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem, já deixem o seu like, já se inscrevam no canal para mais dicas como essa. E é isso aí, um grande abraço e vamos pro vídeo. Bom dia, pessoal. Um vídeo um pouco diferente hoje. Aqui é segunda-feira de manhã, mas eu não sei exatamente quando que esse vídeo vai ao ar, depende do tempo que eu tiver para editar. Hoje eu resolvi trazer vocês junto comigo aqui para o ateliê para uma produção real daqui. Eu preciso fazer algumas carteirinhas, essas aqui, as minhas estão acabando. E aí eu resolvi fazer essa produção, ou pelo menos parte dela, junto com vocês. E eu vou mostrar para vocês como eu faço quando eu quero fazer essas carteirinhas aqui, que são parte retalho e parte tricoline cortada normal. Ao longo do meu dia a dia aqui no ateliê, sempre que eu tenho alguma sobra de jeans nessa medida, eu já vou guardando. E se eu estou com o ferro ligado, eu também já estruturo com retalhos aqui de entretela que eu tenho e vou guardando para quando eu quiser fazer essa produção. Então, o que é importante aqui? Que esses retalhos de jeans que eu vou guardando, eles tenham sempre a mesma medida. E eu uso para fazer a carteirinha, eu uso a medida de 40 por 13 de largura. Essa é a medida que eu entendo aqui que dá certo, que cabem os celulares das minhas clientes e que elas gostam desse modelo. Então, isso eu procuro sempre padronizar. Eu tenho vários, não tenho tantos agora porque eu já andei usando há pouco tempo. Eu tenho então cortes de 40 por 13 que eu vou estruturando quando necessário e guardando. Esse aqui, por exemplo, vocês podem ver aqui, que ele tem uma emenda. Quase não aparece. Essa emenda, ela não vai aparecer depois de pronta. Por quê? Porque a parte de cima, que é o bolsinho que eu faço de tricoline, ele vai ser aplicado aqui e essa emenda vai ficar completamente escondida. Então, não tem problema pegar um tom parecido e fazer uma emenda para essas bases aqui das carteirinhas. A base, então, é isso aqui. Eu tenho algumas prontas. Essa aqui é toda lisa, mas também tem emenda aqui. Né? Ó, vão juntando fiapos, né, pessoal do ateliê, vocês sabem como é que é. Essa aqui eu fiz uma emenda visível, né, aqui. Então depois eu vou colocar, é desse lado aqui. Depois eu vou colocar o bolsinho, né, a abinha e a alça. E isso aqui quase não vai aparecer e aqui atrás vai dar um detalhe legal. Então, retomando, o importante é que essas bases tenham 40 por 13 e tenham um pouco de estrutura. Olha só que legal aqui, pessoal, a estrutura que tem, tá? Eu tenho essas três aqui, preciso fazer mais. A base, é isso ali então, várias cores, depois eu vou fazer algumas junto com vocês. O bolsinho das carteirinhas eu corto medindo dobrado 17 por 13. Então ela tem que ter aqui 34 por 13, eu costumo fazer uma peça inteira dobrada, tá? Mas vocês podem muito bem emendar aqui, fazer de retalhos, como vocês acharem melhor. O que eu faço com essa peça do bolso aqui? Eu dobro direito com direito, depois vocês vão ver que eu vou fazer várias ao mesmo tempo na sequência. E passo aqui um pé de máquina para fechar embaixo. Depois eu desviro. E aí, dentro dessa peça fechada, vai estar fechado aqui, eu introduzo um pedaço de espuma, que eu também guardo, tá, pessoal? Eu guardo aqui retalhos de qualquer estruturador. Pode ser de manta, pode ser de espuma. Desde que não seja muito grosso, eu guardo qualquer retalho de estruturador. Ó, isso aqui, por exemplo, vai dar para uma abinha, que eu já mostro para vocês. Então, depois que está costurado ali embaixo a base, eu vou introduzir, tá, um pedacinho de espuma. Aqui já está fechado. E aí eu pesponto aqui, né? E tem uma margenzinha de meio centímetro de cada lado. Eu corto a espuminha aqui com 12 por 16. Esse é o corpinho, então, o bolsinho, tá? Aí eu corto também pecinhas aqui de dobradas 10 por 7.
Mas vocês podem cortar 2 retalhos de 10 por 7. Eu corto 20, porque geralmente é o tipo de retalho que sobra para mim aqui. Então eu corto 20 e dobro ao meio, mas de qualquer forma vocês vão ter que cortar aqui embaixo para costurar. Então pode ser 2 retalhinhos de 10 por 7, tranquilo. Aí aqui eu também estruturo com um pedacinho de espuma. Dobro direito com direito. Arredondo as pontinhas aqui a olho. Eu não tenho o hábito de pegar nenhuma pecinha aqui para fazer esse arredondamento, vocês que sabem. Coloco aqui, estão vendo que sobra um pouquinho aqui, ó, não tem problema. E aí eu passo aqui um pezinho de máquina, bem reforçado nas pontas, recorto depois, viro e pesponto. E aí também pego do tecido do bolsinho, uma tirinha aqui, ó, de 40 por 4. Essa tirinha aqui eu vou dobrar aqui as pontas pro meio, depois assim, né? Tipo um viés, e isso vai ser a alcinha da carteirinha. Então aqui eu já tenho a aba, a alcinha e o bolsinho. Eu vou precisar também de um zíper. Para fazer esse zíper eu corto no meio. Então aqui, por exemplo, eu já tenho um pedaço, ó, que eu tinha usado a outra parte para uma outra carteirinha. Essa aqui tá com mais, tá com 50 quase, tá? Mas ela precisa ter 42, ó, um de cada lado, sobrando aqui já tá suficiente. Eu uso então meio zíper para cada carteirinha. Como eu vou fazer um lote agora com 10, então eu pego 5 pedaços de zíper de 42 centímetros e destaco, tá? Vou usar esse aqui porque eu aproveito também todos esses meios que sobram de outra produção. Eu devo ter mais alguns aqui sobrando, eu vou aproveitar também. Se não, vocês pegam, né? Deixa eu ver aqui um. Esse aqui não dá. Mas se não, vocês pegam um inteiro de 42 ou um pouco mais e destacam. Uso também uma etiqueta. Essas etiquetas aqui, como eu já disse para vocês, eu mesma faço. E logo, logo tá saindo um vídeo também explicando como é que eu faço as minhas etiquetas, com dicas para vocês se quiserem fazer. Coloco essas etiquetinhas aqui assim, com cursor. E aí, além disso aqui que é feito de retalho, eu também faço os forros. Ó, sempre que sobra um forro que dê uma medida para fazer uma carteirinha, eu guardo. Então, eles têm também 40 por 13. Isso aqui é uma tricoline mista, é mais um poliéster. Aqui eu tenho 2 pedaços, né? Então, eles têm que ter 21 por 13 cada um. Eu vou emendar ali bem no meio, vai dar um forro também. Isso aqui é microfibra. Isso aqui é Oxford. Isso aqui é microfibra. Isso aqui é uma microfibra também, que eu posso emendar aqui. Não sei se eu vou usar todos hoje, gente. Eu vou guardando e às vezes quando não combina com a peça eu não uso e vou guardando mais um pouco. Aqui eu fiz uma emenda. Aqui também é microfibra. Aqui, por exemplo, eu tenho esse listrado, ó. Esse listrado aqui, ele tá medindo aqui quase 30. Então eu vou emendar aqui, ó. Vou emendar, aproveitando as listras, vai ficar bem discreto. E depois que eu emendar, eu vou tirar, então, 40 por 13. Vou costurar aqui primeiro, depois eu tiro. Isso aqui que sobra ainda serve para alguma outra coisa, tá? Então, eu emendo primeiro, depois eu corto. Esse aqui vai virar um forro também. Esse aqui eu tenho 2 pedaços. Também eles medem um pouco mais do que eu preciso. Ó, tem 15 por 24. Vou emendar aqui, vai ser um forro de carteirinha também, tá? Então os forros eu faço assim, emendo o máximo que eu posso. Eu quero começar com vocês mostrando como é que eu faço as bases. Olha só. Isso aqui é uma tira que eu guardei de outro projeto, quando eu aproveitei para fazer uma alça, alguma coisa assim, tá? Deixa eu medir aqui quanto ele tem. Ó, tem 35, esse aqui não dá 2, mas eu vou cortar mesmo assim. Cortar essa tirinha aqui, ela serve para outro projeto, a gente não descarta nada. Vou tirar aqui 40. Pego aqui 30, mais 10. Aqui, então eu tenho uma tira.
Esse tem 40, eu vou aplicar um estruturador nele. Esse aqui ficou com menos de 30. Será que a gente consegue um retalho para complementar? Deixa eu ver. Acho que esse aqui... Vou fazer com esse aqui, tá? Cortando aqui mais ou menos o fio. Tiro 13 aqui. Deixar retinho essa parte. Bom, se eu emendar por aqui, ó, as extremidades vão ficar bem parecidas, tá? E aí eu posso colocar o meu bolsinho por aqui. Olha só, vai dar certo, tá? Então agora o próximo passo é emendar, deixar todas essas bases com a medida correta e depois estruturar aqui nos meus retalhos de entretela. Então tudo isso aqui eu aproveito, ó. Tudo isso aqui eu aproveito. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu corto então alguns bolsinhos. E aí eu trouxe aqui alguns tecidos que eu quero usar para mostrar para vocês que o meu limite de retalho ele é um pouco maior do que a gente vê por aí, né? Por exemplo, isso aqui não é considerado retalho por mim, tá? Eu comprei esse tecido aqui com meio metro e ele ainda está na caixa dos tecidos nobres para serem aproveitados. Ele ainda não é retalho. Então, o que eu faço com esse pedaço aqui? Esses aqui também, tem alguns bem pequenos. Eu vou pegar por essa parte aqui, que é a parte de meio metro. Ó, ainda tem aqui quase, eu acho que eu já tirei uma tirinha. Então, eu vou pegar daqui. Vou endireitar, que tá um pouquinho torto. Vou cortar os 4, que são a alcinha. E aqui, gente, vai sobrar um pouquinho. Se vocês tiverem meio metro, vocês vão precisar de 40. Vocês vão precisar aqui de 40, tá? Esse pedacinho aqui eu guardo. Esse pedacinho aqui eu guardo para fazer aqueles trabalhos de 4 centímetros de largura. Então, eu tirei isso aqui. Vou tirar aqui 13. Que é a largura que eu preciso. Ainda não vai pro retalho, gente. Ainda não vai. Agora eu vou medir aqui, dobrando 17. Aqui. E nesse caso aqui, eu não tenho 14, eu tenho 13. Mesmo assim, é suficiente para fazer uma abinha, tá? Nessa ponta que sobra aqui. Tiro 10 aqui. Retalhinho serve para alguma coisa. Aqui, então, ficou com um pouquinho menos, ó. Ficou com 6,5. Não tem problema, dá uma abinha certinha aqui. Então, isso aqui é material para fazer um bolsinho, certo? E assim eu vou fazer com todos os outros, ó.
pessoal, depois de todo o processo de corte, tá? Se passou aqui mais de 1 hora aqui no ateliê, enquanto eu organizava tudo isso. Eu fiz aqui várias bases. Eu tenho 12, eu acho. Eu vou escolher na hora quais as 10 que eu quero usar. Cortei aqui já uns pedaços de zíper, alguns eu já tinha cortado, tá? Porque eu vou precisar, como eu já falei pra vocês, só de um lado. Esse aqui já tinha sido aproveitado em outro projeto, eu tirei. Vou usar aqui. Fiz aqui os vários bolsos, ó. Cortei também 10 peças, 10 cores diferentes. Com bolsinho, abinha e alcinha. Tudo isso a gente vai costurar agora. Fiz também aqui para as abinhas, a espuma, para os bolsinhos também, tudo aqui. Tenho aqui as minhas etiquetas, tenho aqui os meus forros, alguns emendados e alguns inteiros. E é isso aí, gente. Depois de tudo isso aqui preparado, agora eu vou para a máquina e aí são mais algumas horas aqui de trabalho para montar essas carteirinhas e depois finalizar colocando ainda um botãozinho de certo. Agora eu vou para a máquina e vocês vão acompanhar um pouco desse processo também. Vamos começar a costurar então, pessoal. Eu vou dar uma dica para vocês e depois é claro que eu não vou deixar vocês assistindo todo o processo porque ele leva algumas horas. Então, os cuidados que eu tenho aqui? Eu coloco na minha máquina uma linha neutra. Hoje eu vou usar aqui um cinza claro, poderia ser um begezinho claro, porque como são muitas peças estampadas, eu não posso ficar trocando de linha toda hora. Então, quando eu uso uma linha específica, vamos supor que a peça seja toda lisa, pink, vermelha, preta, eu preciso usar uma linha de acordo. Quando é produção assim e os tecidos são todos estampados, eu mantenho uma linha neutra, uma agulha 14, né? Não precisa ser a mais grossa também. Tô aqui com o meu retalhinho guia, né, que eu gosto de colocar antes e depois da costura, mas nesse caso aqui ele vai servir só para começar, porque agora a gente vai numa sequência. Como é que eu faço essa sequência aqui? Eu poderia fazer todos os bolsinhos primeiro, só que aí depois eu acabo, às vezes, até me perdendo, né? Então eu posso fazer um bolsinho, uma tirinha e uma abinha na sequência, ou eu posso sim fazer todos os bolsinhos, todas as tirinhas, enfim. Mas eu prefiro, como é bastante coisa, deixar os conjuntinhos prontos. Então, como é que eu faço? Eu vou colocar aqui um ponto 3, tá? Um ponto bom aqui de fechamento. Fecho os meus bolsinhos com 1 centímetro. Aí eu já venho aqui com a alcinha da mesma carteirinha. Dobro para o meio, né, aquele sisteminha do viés, dobro no meio de novo, passo uma costura, não precisa ser dos dois lados, de um já está muito bom. E aí eu já pego também a abinha, eu observo sempre se tem direção, o desenho, né? Nesse caso aqui ela tem, a florzinha vem pra cá, é legal a gente cuidar desse detalhe. Dobro aqui ao meio, dobro ao meio de novo e faço um leve arredondado aqui na ponta, bem pouquinho assim, um arredondadinho aqui. Aí eu já pego uma espuminha, coloco isso aqui em cima. E passo também uma costurinha aqui de meio pezinho de máquina. Cuido bem aqui do arredondado. E assim eu já tenho aqui a família toda reunida, né? O bolsinho, a alcinha e a aba. Depois, no próximo processo, eu vou desvirar aqui, colocar a espuminha dentro, desvirar aqui e rebater também, certo? Mas agora o que eu vou fazer é só essa sequência aqui. Fechar os bolsinhos, as alcinhas e aplicar a estrutura nas abinhas.
pessoal, tudo costurado. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço o próximo passo. Vou começar por essas últimas aqui. Eu separo então um lote, né? Uma família. Aqui, essa cordinha aqui. Isso. Agora aqui eu vou refilar a espuminha. Aqui em cima não tem problema, se não pegou até o final. É até bom, porque facilita depois para não ficar tão grosso. Então a gente desvira cada uma, assim, tá? E aí faz um pesponto aqui em volta. E aqui o bolsinho. Opa, peguei o errado aqui. Tem dois bem parecidos. O bolsinho, eu viro aqui, escolho o lado que vai para cima, coloco a espuminha, deixo a costura aqui por baixo, ó, não faço ela bem rente aqui, eu deixo ela um pouco por baixo. Coloco o estruturador bem no meio, sobrando meio centímetro para cada lado. E aí eu passo uma costura aqui de pesponto. E vou fazer isso com todos os outros kits. Pronto, pessoal, aqui estão os 10 kits de bolsinho com abinha. Agora o próximo passo vai ser escolher a base, olha só, todos eles eu coloquei assim, ó, fiz o pesponto aqui, fiz o pesponto da abinha e fixei a alcinha para não perder na hora de montar. Então agora eu vou começar por esse aqui, poderia ser por qualquer um, para mostrar para vocês qual é o próximo passo. Então eu pego aqui a alcinha, a abinha, e esses aqui eu vou deixar aqui de lado para fazer depois. E aí eu vou escolher uma das bases que eu acho que combina com esse aqui. Vou pegar essa aqui, que é bem jeans mesmo, ou essa aqui, como é bege, eu vou pegar essa aqui que tem o pesponto aqui da calça. Como é que eu faço então para aplicar? Eu marco o centro da peça, faço um piquezinho aqui no centro. Aí eu abro aqui, pego essa parte aqui que não foi pespontada, que tem a costura pelo lado de baixo, e alinho aqui em cima, ó. Pique com pique, deixo bem alinhadinho,
tá? Aí eu costuro aqui, uma costura bem reforçada, com retrocesso no início e no final. Depois eu sigo aqui, venho por aqui também, fixo a aba e a alça. Então essa é a próxima etapa. E eu faço isso com todas as carteirinhas. Fixa o bolso na base, vira, segue com uma costurinha de segurança até em cima, tira, vem com uma costura de segurança na parte que vai ser a base, venho até em cima. E quando eu chegar aqui no centro, se vocês não têm prática, podem centralizar, eu já faço no olho mesmo. Quando chegar aqui no centro, fixa a abinha. Quando tá na metade da aba, eu já pego aqui a minha etiqueta, tá? Que ela é assim. Eu pego a minha etiqueta, dobro no meio. Poderia ser uma etiqueta de tecido, se vocês tiverem também. Ela tá um pouco grande aqui, eu corto o excesso. Etiquetas que eu mesma faço, né? E aí eu coloco ela aqui nessa parte da aba e já costuro junto e fixo a alcinha na sequência. E é isso aqui que eu faço com todas elas, tá? Fixo o bolso aqui, coloco a abinha e a alça. E aí essa peça aqui já está pronta para o próximo passo, receber o zíper aqui.